Olá, já estamos ao vivo. Graças a Deus, estamos ao vivo. Já pronto para começar a nossa live. Seja bem-vindo para a live de 10 horas da noite. Estamos ajeitados aqui. Muito bem. Agora melhorou, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Mas antes, eu preciso estar conversando com vocês e mostrando para vocês dois livros, na verdade, duas Bíblias, que eu não consegui mostrar na live anterior, porque a internet estava muito ruim. Embora tivesse tido uma boa aceitação, uma boa participação de vários de vocês, de que me seguem aqui no Facebook, né? Mas a internet realmente não ajudou. Eu tentei fazer, mas durou um pouco mais de 1 hora a live anterior. Eu estive mostrando aqui várias Bíblias em grego, hebraico, explicando como é que funciona, como é que se faz uma exegese nas línguas originais, mostrando muita coisa para você. Então, essa live ainda está aqui no Facebook. Se você tem interesse em assistir essa live, né, você pode procurar aqui no meu feed, aqui no meu perfil do Facebook. Mas, infelizmente, não deu para mostrar dois livros que eu queria muito mostrar para vocês, porque são dois livros diferentes do que, em geral, as pessoas costumam usar, né, na exegese. Então, se você tem interesse por esse tema, você pode agora estar, daqui a pouco, na verdade, né, você pode ter, em outro momento, estar recuperando o vídeo que foi perdido, né, por causa da conexão na internet. E agora eu vou mostrar esses dois livros para que você conheça, que podem ser auxílio para a sua comparação de versões da Bíblia e também para a sua exegese. E depois dessas duas Bíblias eu vou também mostrar para você o verdadeiro tema dessa live, né, o verdadeiro objetivo de estar fazendo essa live, que é de verdade estar mostrando como é que funciona, como é que se faz, estar colocando ali o software The Word. Ele é um software especial para que esteja, para que a gente possa estar percebendo, né, e na verdade trabalhando, para que a gente possa de verdade fazer uma exegese, né? É um software gratuito, ele é muito bom, ele vale a pena você conhecer. Deixa eu só pegar aqui um link, que eu vou estar colocando esse link aqui na live, para que você possa então saber como baixar esse software. Ele já vai ficar aqui na live, tá bom? Só mais um pouquinho até eu chegar lá para poder colocar. E já estaremos trabalhando o tema da nossa live de agora, tá bom? Deixa eu só chegar lá um pouquinho. Muito bem, Davi Rocha. Boa noite, Davi Rocha, já te vejo aqui. Boa noite também, Joel. Grande abraço. Joel Moura dos Santos, né? Boa noite. Que Deus te abençoe também, meu querido. Já coloquei aqui, ó, nos comentários, já coloquei aqui o link para que você possa estar baixando, né? Eu vou colocar aqui em destaque. Você pode ver aqui na tela o destaque, o post onde está escrito o link, para que você possa depois baixar o software The Word, tá bom? Então aqui, ó, é www.theword.net.
Aqui você vai baixar gratuitamente o software e eu vou estar demonstrando esse software. Ele é gratuito para que você possa então aprender a fazer exegese. Ele é muito bom, é muito prático. Ele é completamente maleável para você mexer nele, para você fazer com que esse software esteja alcançando, esteja, né, bem ao seu gosto, bem do jeito como você gosta. Mas então, antes de começarmos a falar do The Word, também é bom que vai dando um tempinho, né, para as pessoas irem chegando à live. E eu quero mostrar para vocês 2 livros que ficaram faltando mostrar na minha live anterior. Que, como eu disse no começo, você pode fazer uma busca lá aqui no meu feed do Facebook para você achar essa live anterior que eu fiz essa semana, que infelizmente a internet não ajudou. Eu fiz ontem, na verdade, mas a internet realmente não estava boa e eu tive problemas na conexão, tá bom? Mas agora a internet está boa, ela está forte. Eu acabei fazendo uma live hoje para o seminário, então já está testada, ela está ótima a internet. Então, tenho fé em Deus de que hoje não vai cair, né? Muito bem, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui. É um livro que eu não consegui mostrar na live anterior. É o livro Peshitta. O que é a Bíblia Peshitta? Tá? Esse aqui foi o lançamento especial. Vou até tirar aqui para que não confunda, né? Esse aqui foi o lançamento especial feito pela BV Books em 2019, no ano passado. A Bíblia Peshitta é uma versão da Bíblia. Eu mostrei na live passada algumas versões clássicas da Bíblia Sagrada, né, que são versões dos originais, do hebraico, aramaico e grego para uma outra língua. No caso, no Antigo Testamento, que foi uma versão do hebraico, que é o original do Antigo Testamento, para o grego. Então fizeram a Septuaginta. Já expliquei já mostrei aqui, expliquei essa versão na live passada. Você pode tentar recuperar lá. Mas depois também eu expliquei, mostrei aqui a versão Vulgata Latina, feita por Jerônimo, que é a Bíblia nas suas versões, nos seus originais, em hebraico, aramaico e grego, versadas para o latim, que era o latim vulgar, que foi por muitos anos usado e ainda hoje é usado pela Igreja Católica, tá bom? Mas então ficou faltando mostrar uma outra edição de uma versão clássica também, chamada Peshitta, tá bom? Como está aqui, ó. A Bíblia Peshitta. Vou me aproximar mais para vocês verem. Ó. A Bíblia Peshitta, tá vendo? A Bíblia Peshitta é uma versão da Bíblia nos originais, Antigo e Novo Testamento, para uma língua irmã do hebraico, que é o aramaico. O aramaico é uma outra língua que é muito próxima do hebraico. Na sua evolução, o aramaico surgiu, pelo menos ela foi bastante usada na época do cativeiro babilônico. Israel, portanto, falava em hebraico. Quando foi levada cativo para a Babilônia, ali houve mistura de cultura, houve uma inculturação de tudo aquilo que o cativeiro babilônico trouxe, aquela cultura do cativeiro babilônico. Então você percebe ali que Israel foi muito influenciada, e dali houve também uma influência na língua. Então o aramaico, classicamente falado nos cultos, que era falado nas cerimônias judaicas, ali começa a haver transformação. Então surge o idioma aramaico. Então a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico e do grego para o aramaico. Essa edição aqui é a edição lançada ano passado pela BV Books. Lá no meu canal do YouTube, se você quiser aprofundar o seu conhecimento dessa versão aqui, eu fiz um review completo dela. Aqui eu vou só mostrar alguma coisa para que você veja, tá bom? Mas o review completo dessa Bíblia eu fiz lá no meu canal do YouTube. Então você pode achar lá o review da Bíblia Peshitta,
em português. É uma tradução do aramaico para o português, incluindo o Novo Testamento, também com as palavras de Jesus em vermelho, tá bom? É uma Bíblia muito interessante, aqui conta um pouco da história, você vai perceber lá no review que eu fiz, né, aqui conta a história, mostra um pouco do que, algumas imagens, né, algumas fotos, mostra o texto de como a Bíblia Peshitta surgiu aqui, ó. Uma outra imagem também bacana, não é? Então, a Bíblia Peshitta é uma belíssima edição. Confira lá o review que eu fiz no meu canal do YouTube, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês o texto da Bíblia Peshitta. Eu vou pegar aqui um texto bem conhecido do Antigo e depois um texto conhecido do Novo Testamento, para vocês verem e comparar um pouquinho, tá bom? Depois vou mostrar uma outra edição que é muito interessante também. E então a gente vai partir para o principal tema da nossa live, que é conhecer o software gratuito The Word. Olha que interessante como está aqui no Salmo 23 da Peshitta. Eu vou mostrar para vocês e logo após eu mostrar eu vou tirar a Bíblia para poder ler, tá ok? Aqui, o Salmo de número 23. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Salmo 23. Agora eu vou ler o Salmo 23, para que você possa ouvir o texto. Yahweh me apacentará, nada me faltará. Em prados de abundância me fará morar, às águas tranquilas me conduzirá. Ele restaurará minha alma, por caminhos de justiça me conduzirás, por amor a teu nome. Ainda que eu ande em vales de sombras de morte, não temerei o mal, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me darão ânimo. Preparaste mesa diante de mim na presença de meus adversários. Ungiste minha cabeça com azeite. Meu cálice transborda como a vida. Tua bondade e tua misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, para que eu habite na casa de Yahweh por longos dias. Você deve estar estranhando eu ler aqui o nome divino de Deus, o nome consagrado de Deus, né, como Yahweh, e não como Yahvé, ou como alguns preferem mais aportuguesado, Jeová, não é? Mas isso porque eu sou de opinião de que a provável pronúncia do nome, do tetragrama, né, do nome de Deus, seja Yahweh. Como há alguns anos eu achava que era Yahvé. Mas aí, com o tempo, com um pouco mais de estudo da língua hebraica, eu fui percebendo o quanto a possibilidade de ser Yahweh é maior, tá bom? Eu estou abrindo agora aqui mais uma passagem da Peshitta ainda, de João 3,16, dessa vez com o Novo Testamento. É apenas um versículo que eu vou ler, e após mostrar e ler para vocês, eu vou estar mostrando uma outra Bíblia, que eu tenho bastante orgulho de tê-la também, né, na minha coleção. João 3,16 está aqui, ó. Olha o versículo 16. Essa é a versão da Bíblia Peshitta. Deixa eu pegar o foco aqui melhor. Ver se a câmera pega melhor o foco. Ah, pegou. Dá para ler até aqui. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que até deu a seu Filho unigênito, para que todo o que nele creia não se perca, antes tenha a vida eterna. Veja que interessante o modo como a Bíblia Peshitta traz João 3,16, para que a gente possa conhecer, né, e ver como que era a visão aramaica dessa passagem bíblica, okay? Que é, na verdade, a passagem bíblica espinha dorsal, né,
do Evangelho da Bíblia como um todo. O outro livro que eu quero mostrar para vocês, que ficou faltando, que eu fiquei devendo mostrar da live anterior, é esse aqui, ó. Essa aqui chama-se Bíblia Textual. Por que eu estou falando assim? Porque ela é em espanhol. Essa aqui é a 4ª edição da Bíblia Textual em língua espanhola. E por que eu quero mostrar essa Bíblia para vocês? A BV Books também está prometendo lançar esse ano a Bíblia Textual em tradução com língua portuguesa. Não lançou ainda, por quê? Porque atrasou o processo e eu estou muito ansioso para que chegue em língua portuguesa essa tradução da Bíblia Textual. E eu já vou mostrar para vocês o porquê, tá? Essa aqui é uma edição em espanhol que eu pedi para um amigo comprar nos Estados Unidos, porque não vende aqui. Mesmo comprando pela Amazon, não chega aqui no Brasil. Esse é um livro importado, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou explicar para vocês o porquê que essa Bíblia é importante e porquê que eu estou ansioso para ela chegar no mercado brasileiro em língua portuguesa. Eu vou abrir aqui, só para vocês terem uma ideia, em Jó, capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui, Jó, capítulo 2, versículo 9. Se você ler na sua Bíblia, esse versículo 9 do capítulo 2 de Jó, ele é curtinho, ele é pequeno. É uma frase muito pequena que a esposa de Jó fala para ele. Quando ela diz, amaldiçoa o teu Deus e morra. Né? Ainda permanece fiel, amaldiçoa logo o seu Deus e morra. Né? E depois Jó vai dar a resposta para ela, não, como qualquer louca, você está falando, eu não posso amaldiçoar a Deus. Né? Então Jó recusa o conselho da sua esposa. E às vezes a gente fica pensando, poxa, mas que mulher é aquela, né? Uma mulher estranha, manda o marido morrer, parece que ela não ama o marido. E a gente não entende o porquê. Essa Bíblia aqui, ela faz um compilado. Entenda, essa Bíblia textual é para estudante da Bíblia. Ela não é feita para você levar para a igreja, para ler no culto. Ela é feita para você estudar a Bíblia em casa e fazer as comparações de versões, tá? Essa Bíblia aqui, ela traz o versículo 9 do capítulo 2 com um texto muito maior. E há motivo para isso, porque essa Bíblia aqui, ela, além de pegar os originais em que a Bíblia foi escrita, ela também traz alguns acréscimos das novas pesquisas em arqueologia e também, por exemplo, no Antigo Testamento, especialmente nos rolos de Isaías, né? Ela já trouxe para cá algumas informações do que constava nos manuscritos do Mar Morto. Olha que interessante, né? Isso aqui é língua espanhola, por enquanto, mas em breve chegará em língua portuguesa. É promessa da BV Books, né? Eu não estou só para deixar claro aqui, eu não estou sendo patrocinado pela BV Books, ok? Eu estou fazendo porque realmente eu tenho interesse, tenho muito interesse nesse lançamento. Mas eu vou ler aqui, Jó, capítulo 2, versículo 9, da Bíblia textual, tá bom? E você vai acompanhar na sua versão que você mais gosta da Bíblia aí. Jó, capítulo 2, versículo 9. Vou tentar fazer aqui uma versão para o português simultânea, tá bom? Tentando ler do espanhol para o português. Mas caso você queira um estudo mais abrangente, você pode entrar também no meu canal do YouTube. Lá já tem um vídeo, né, sobre a esposa de Jó, a mulher de Jó, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou ler. E passado muito tempo, lhe disse a sua mulher, até quando te manterás dizendo, veja aqui, eu suporto um tempo e um pouco mais. Ainda conservo a esperança da minha salvação. Porque, ei, aqui eu estou jogada, estou lançada sobre a terra tua memória.
os filhos e as filhas, dores do meu ventre e fadigas, os que em vão eu pari entre angústias. E você mesmo sentado entre a putrefação, acho que é de cachorros aqui, gusanos, em espanhol, acredito que seja de cachorros, eu não lembro agora. Então, tu mesmo sentado entre putrefação, de gusanos, passas a noite e a intempérie, na intempérie, ou seja, ao relento. E eu, errante, et fregona, que eu não me lembro agora em espanhol o que é, de sítio em sítio, ou seja, de lugar em lugar, de casa em casa, esperando a que se ponha o sol, para descansar das fadigas e das dores que agora me oprimem. Amaldiçoe a Adonai e morre. Então, observe que esse versículo 9, isso aqui tudo é só o versículo 9. Jó, capítulo 2, versículo 9. Esse texto aqui ele é enorme, aqui na Bíblia textual. Por que ele é tão grande? Enquanto que na nossa Bíblia tem uma versão bem reduzida. Por que disso? Porque essa Bíblia textual, ela trouxe a essa passagem como está também na versão em grego, que é a Septuaginta. Ela fez um compilado, portanto, e trouxe para essa tradução aqui da Bíblia textual, trouxe para cá esse texto um pouco amplo, porque aparece na Septuaginta, que é um esforço para reconstruir o texto em hebraico, embora não esteja na língua hebraica original. Vou mostrar aqui para você como é que é a diagramação dessa versão em espanhol. Não é? Aqui você vê aqui, ó, como é que começa um capítulo. E aqui embaixo, no rodapé, tem várias informações linguísticas. Tá vendo? Nesse caso, ó, Jó, capítulo 2, versículo 9, que eu li, está aqui, ó. Está justamente aqui. Vou ver se consigo ajustar o foco. Jó, capítulo 2, versículo 9. Ah, pegou o foco. Tá vendo? Esse ano, se Deus quiser, essa Bíblia textual, ela será lançada em português. Eu estou aguardando com muita ansiedade já de algum tempo. Vê quem está mais aqui, Tiago Guedes, um grande abraço, Tiago, Cirlane Caria, Cadu Lima, Vanessa Rovena, Edna Luz também, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela atenção de vocês aqui nessa live. Muito bem, chegou a hora então, já que eu mostrei as duas Bíblias que ficaram faltando, que eu fiquei devendo. Agora eu quero mostrar para vocês o real motivo de eu estar fazendo essa live, tá bom? Eu vou estar agora compartilhando a minha tela com você, mas eu não vou desaparecer não, ok? Mas eu preciso compartilhar a minha tela para que você veja o software The Word. Eu coloquei aqui novamente na tela o link onde você pode baixar esse software. Ele é gratuito. Ele vai te ajudar a compreender a Bíblia de um modo muito mais abrangente. Ok, aqui, ó. Só você ver aqui, ó, baixar aqui nesse site www.theword.net. Só para que esclareça para você, não é pirataria, tá? O software foi feito para ser, como se diz em informática, open source, ok? Ele foi feito para ser gratuito. Joel Moura, um grande abraço, Joel. Seja bem-vindo à nossa live, tá bom? Deus te abençoe. Vou tirar aqui, que você pode ver nos comentários e clicar ali para depois baixar o software para o seu computador. A versão para mobile dele, né, a versão para celular, ela existe, só que não se chama The Word. Ele tem um nome específico para Android e tem um outro nome também específico para telefones da Apple, né, para o iPhone.
Então você poderá também buscar essas versões também gratuitas para o seu telefone. Você poderá ter acesso a tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, ou pelo menos uma grande parte do que eu vou mostrar aqui para vocês, também na palma da sua mão, com o seu celular ou com o seu tablet, ok? Muito bem, agora sim, vou compartilhar a minha tela para que você então esteja conhecendo o software The Word. Fiquei pequeno porque eu já estou abrindo aqui o software para que você possa ver esse software funcionando. Eu coloquei aqui, ele é completamente customizável, né? Você pode aumentar a letra, diminuir. Eu botei até uma letra muito grande, vou diminuir aqui um pouco. Acho que não vai impedir você de enxergar, né? Você pode aumentar ou diminuir a letra de acordo com a sua preferência. Então esse aqui, ó, perceba que é o software The Word, tá? Ele tem várias versões da Bíblia que você pode colocar aqui. Você pode baixar cada uma delas à sua preferência. E todas elas aqui eu coloquei são Bíblias que eu gosto de usar para que eu possa fazer as exegeses. Nesse canto aqui eu posso mudar, eu posso melhorar, posso colocar outras coisas aqui, mas eu preferi colocar aqui uma outra versão da Bíblia. Nesse caso eu coloquei aqui a versão Almeida, revista atualizada com números de Strongs. Você pode perceber aqui que ela tem os números de Strongs, que são esses códigos que aparecem aqui. Quando você coloca o mouse em cima, automaticamente você pode perceber que abre uma janela. Essa janela tem o termo da língua original, seja hebraico ou seja grego, e aparece uma definição do dicionário em português. Consegui colocar aqui em português, tá bom? Então é muito interessante, por quê? Porque você consegue fazer aqui, com esse recurso que o The Word tem, você consegue fazer aqui o caminho inverso, que não é você pegar do original para traduzir para o português, mas você pega do português e consegue ver aqui a palavra-chave que aparece, no caso aqui, ó, a expressão no princípio, como é traduzida na Almeida Revista Atualizada, né? Então você vê aqui que no original está a raiz da palavra é reshit. Na verdade, como aparece no original em hebraico, é bereshit. O B, no caso, o B é uma preposição, tá? Enquanto que reshit significa isso aqui, ó. É o primeiro, começo, melhor, principal, o princípio, primeiro, parte principal, parte selecionada. Então o reshit tem a ver com rosh, que é cabeça na língua hebraica. Então é interessante que você consegue buscar aqui uma informação lexicográfica das palavras que aparecem, dos termos que aparecem na língua hebraica e também na língua grega, no original. Eu preferi colocar aqui desse lado essa Bíblia para que eu possa fazer as minhas comparações e traduções e exegese. E aqui, nessa parte principal aqui, você consegue colocar o texto que você desejar na versão que você quiser. Inclusive essa versão Almeida Revista e atualizada com esse plus aqui, né, que é a marca da numeração do código em Strongs. Aí você pode ver, como eu mostrei aqui, você pode ver a palavra, né? Então, por exemplo, no princípio, nós já vimos que é reshit, criou. Criou, em hebraico é bará, tá vendo? Que é criar, moldar, formar. Aí o contexto vai trazer aqui também várias acepções, já que ele é um verbo, se ele é um verbo no cal, no nifal, no piel e no refil. Né? Para quem estuda hebraico, vai entender por que faz essa diferenciação verbal aqui. Tá? Muito bem. Aqui você pode mudar as versões. Ó. Eu gosto muito de usar essa Almeida Corrigida Fiel, como eu também já falei dela para quem assistiu a live anterior. Eu mostrei a Bíblia impressa aqui e disse o porquê que eu gosto muito dessa versão. Essa, portanto, é a versão padrão que eu uso. Percebe que ela está grifada aqui embaixo, ó, porque eu coloquei ela como versão padrão. Mas você pode colocar qualquer outra versão que você queira como versão principal, como a versão padrão para você usar, tá?
Então eu tenho aqui, ó, acesso à Bíblia Corrigida Fiel, né? De modo mais geral, temos a edição, a primeira edição aqui. Aqui é a edição de 2007, até aparece 2 vezes aqui, e a 2011, que é a que eu gosto de usar, que é a mais recente. Aqui, ó, você vê a Almeida 21. Que Almeida 21 é essa? É a Almeida século 21, com o Antigo e Novo Testamento publicado. Eu até já cliquei nela aqui, ó, publicado pela Edições Vida Nova. Se você preferir achar esse texto aqui, né, ler esse texto na versão do Almeida século 21, você consegue mudar aqui na guia de versões, né? Aqui, ó, a Bíblia ampliada, só que aqui é só o Novo Testamento. Então, o que eu vou fazer? Quando eu clico com a passagem aqui em cima selecionada para o Novo Testamento, e como essa edição só tem o Novo Testamento, é só eu mudar. Está vendo aqui, ó, na parte de cima, ó, versículo. Posso vir para onde eu quiser aqui, ó. Eu quero ir para o Novo Testamento. Então, vamos lá, João, capítulo 3, versículo 16. Isso na versão ampliada, não é uma versão de texto tradicional. Essa é uma Bíblia em português, é dita como versão ampliada, ou seja, ela é amplificada. Eu observo que quando eu mudei aqui o versículo, eu já configurei essa janela aqui do texto da Almeida Revista Atualizada com os códigos Strongs, para também mudar de acordo com a mudança que eu fizer aqui. Então está compatível, tá vendo? Já abriu aqui para eu comparar e ver as palavras no original, e aqui o texto na amplificada. Olha como é que ele é grande, ó. Pois Deus tão grandemente amou e estimadamente prezou o mundo, que ele até deu seu unigênito, único filho, para que todo aquele que crê nele, ou seja, confia nele, apega-se a ele, depende dele, não pereça, não venha a ser destruído, não se perca, mas tenha vida eterna, ou seja, que dura para sempre. Essa aqui é uma versão amplificada, por quê? Porque ela vai mostrar como é um texto trazendo várias nuances de interpretação e de entendimento. Então, ela também não serve, claro, para se ler na igreja, mas ela serve para você fazer os seus estudos, tá ok? Muito bem, vamos continuar então. Depois temos a nossa famigerada Almeida Revista e Atualizada. Temos aqui, repetindo também a Almeida Revista Atualizada. Temos a atualizada com os Strongs, que é esse mesmo aqui, né? Você está vendo aqui ao lado. Temos essa mesma versão da Bíblia, que é a mesma coisa, só que com uma tela maior, né? Temos a Almeida, a Revista e Corrigida. Essa aqui é a edição de 95, de 1995. Ela é uma versão um pouco mais arcaica. Então você pode ver aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tranquilo? Essa é uma versão que você já conhece. Temos aqui agora uma outra versão Almeida corrigida, só que ela é da Sociedade Bíblica de Portugal. Essa é a edição de 2001, tá ok? Então, nessa edição aqui, Revista Corrigida de Almeida, ela foi publicada em Portugal. Então, olha aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Percebe que o gênito aqui, ó, não é com acento circunflexo, como é aqui no Brasil, mas como é em Portugal, é com o que aqui no Brasil seria o acento agudo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tranquilo aqui, né? Agora temos Almeida Revista e Corrigida, edição de 1911. Olha que legal, 1911. Diz assim o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, sem acento nenhum, para que todo aquele, aqui ó, aquele com 2 L's, que nele, com apóstrofo, crê, não pereça, e também né, com 2 L's aqui, ó, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa edição aqui, de 1911, ela é escrita com o português daquela época, tá? Almeida Revista Corrigida de 1969. Nós estamos caminhando aqui para as edições clássicas de Almeida, né? Para você perceber a evolução do texto em língua portuguesa.
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aqui já entrou o acento circunflexo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que em 69 já está próximo, pelo menos esse versículo, né, da versão de 95, como nós já vimos. Mas não acabou não, ó. A Almeida Revista Corrigida é de 2009, uma edição mais, a edição mais nova, né, que nós conhecemos da Almeida Revista Corrigida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tranquilo, o único destaque aqui é as palavras de Jesus em vermelho. Essa aqui é uma edição da Almeida Revista Corrigida e Anotada, tá bom? Por quê? Porque ela tem aqui algumas notinhas de rodapé. Então é o texto da corrigida que você já conhece, mas tem aqui, ó, uma nota de rodapé, que você acessa aqui também pela janelinha. Que nenhum que nele crê pereça. Essa é a ideia aqui. Então, você tem aqui essa edição anotada da revista corrigida, que é também uma versão considerada clássica também, ok? Agora começamos a entrar aqui para as Almeidas mais antigas ainda, ó. A Almeida, edição de 1819. Olha que interessante, né? Olha como a linguagem é antiga. Porque de tal maneira que aqui já mudou a ordem da frase, porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu a seu Filho unigênito, sem acento, para que todo aquele que nele crê, não, aqui o não era escrito dessa maneira antigamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui no início do século XIX. Tá? Uma das primeiras versões, aliás, é a primeira versão de Almeida, né? Foi essa aqui, contendo apenas o Novo Testamento. O Antigo Testamento na época não tinha. Bom, aqui tem a versão da Bíblia King James atualizada, publicado pela BV Books, aqui no Brasil em português, né? Então, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como está na King James atualizada. Aqui é a recentemente publicada em português, mas aqui é a versão original em inglês, né? É a King James Version em inglês. Então, está todo o texto em inglês, ó, com os números de Strongs, que como eu já configurei aqui o dicionário para ser em língua portuguesa, já aparece a tradução para o português, né? Mas o texto aqui é em inglês. Você que quer treinar o seu inglês, você tem aqui a King James Version, tá bom? Essa aqui é uma edição interessante, que é a LTT, com notas. E temos outras versões atualizadas dela, né, de 2009, que é mais recente. Mas eu gosto de usar essa aqui com notas. Por quê? Porque ela vai trazer algumas notas de rodapé, assim como a revista corrigida anotada, né, que também traz notas de rodapé, acrescentando um pouco do conteúdo. Então olha como está João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que há o seu Filho, o seu unigênito. Aí tem uma notinha aqui, ó. Tradutores da NVI, tradutores, aqui está errado, né? Tradutores da NVI brasileira e da NVI americana, mas nenhum do texto recebido. No texto principal, em rodapés, adulteraram as duas ocorrências de unigênito para único. Que aí tem uma outra nota aqui referente ao capítulo 1, versículo 12, versículo 14. Essa edição aqui, LTT, ela é a versão de estudo da Bíblia literal do texto tradicional. Para quem assistiu a live anterior que eu fiz, que tive problemas com a internet, eu falei um pouco dessa LTT. O que ela quer dizer? Ela é uma versão em português que é hiperliteral. Ela acompanha mais ou menos, como se ela fosse um apoio para a Almeida Corrigida Fiel. Só que ela apresenta o texto sem mexer muito no texto para fazer sentido, para ficar bonito em língua portuguesa.
Na verdade, essa versão LTT, ela se preocupa em colocar o texto literal como está, no caso aqui, no original grego. Inclusive as palavras na ordem como está no original grego. Tá? O mesmo acontece com o hebraico. Então, ela traz um texto muito mais, muito menos bonito para a leitura, mas muito mais, na opinião do seu tradutor, muito mais fiel. Não é? Então, olha como é que está João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que é o seu Filho, o seu unigênito. Aqui é uma outra nota, tá vendo? E aqui é a nota maior que nós já vimos aqui. Que é o seu unigênito, deu, a fim de que todo aquele homem que está, por que está aqui riscado e mais abaixo, né, entre parênteses, porque isso aqui não está no grego. Mas ele coloca aqui dessa maneira para marcar que essa é a ideia do que está no original, embora a palavra homem não esteja escrito no original. Então, a fim de que todo aquele homem que está crendo, observe que ele usou aqui o verbo no gerúndio, crendo para dentro dele, ou seja, crendo para dentro do homem, crendo internamente. O Filho, né, porque crendo em quem? No Filho. Não se faça perecer. Ou seja, aqui é a ideia de que ele próprio não vá à morte, não procure a morte, mas tenha a vida eterna. Tá? É interessante essa versão, ela é muito literal e ela é um reforço para quem está estudando as línguas originais da Bíblia. Tá? E você pode aproveitar alguma coisa dela. Pena que a versão impressa dela é bem cara, né? E eu não tenho a versão impressa, eu só tenho essa versão aqui mesmo digital, que dá para aproveitar o conteúdo dela, fazer meus estudos, né, e de fato trazer algum conteúdo maior, né? Essa aqui é a Bíblia A Mensagem. Eu me referi a ela na live anterior, porque ela não pode ser considerada propriamente uma tradução. A Bíblia A Mensagem, que foi publicada em inglês originalmente por Eugene Peterson, que é de fato um teólogo renomado, respeitado, mas a gente percebe o quanto essa Bíblia aqui ela toma liberdades até um tanto quanto poéticas, né? O texto é muito bonito, é bem escrito, ele é bacana, mas não pode ser considerado uma tradução da Bíblia. Ela é considerada uma paráfrase. E se você recuperar esse conteúdo do que eu dei na live anterior, eu já expliquei as duas formas de traduzir a Bíblia para uma outra língua. As traduções de equivalência formal, que é o caso da ACF, é o caso da Almeida Corrigida, é o caso da Revista Atualizada também, conta como tradução de equivalência formal, porque são traduções que buscam uma aproximação maior com a língua, com o texto na língua original. Agora, tem outro tipo de fazer tradução bíblica, que é a tradução de equivalência dinâmica. Dentre essas está essa aqui, a mensagem, porque ela não fica preso ao conteúdo do que está de fato registrado palavra por palavra no texto original. Tá? Ela não se ocupa, por exemplo, com as traduções de equivalência formal, de o que é verbo traduzir como verbo, o que é substantivo traduz como substantivo, o que é pronome traduz como pronome, né? As traduções de equivalência formal, elas procuram se aproximar o máximo possível dessa equivalência pétrea, né? Bem formal mesmo, como o nome diz. As traduções de equivalência dinâmica, elas pegam o sentido do que o texto quis dizer e vai dar uma melhorada, entre aspas, nesse sentido da tradução, para que seja mais tranquilo de se entender na língua receptora da tradução, que no caso aqui é a língua portuguesa. A edição de A Mensagem, ela toma essas liberdades, tá? De pegar o sentido e dar uma floreada ali para ficar um texto mais bonito, mais palatável, mais bacana e até mais fácil de entender para o leitor pós-moderno, para o leitor hoje do século XXI. Tá? Essas edições são usadas no estudo bíblico para comparação de versão. Para quem está começando na caminhada cristã, que não entende a Bíblia, vai ter dificuldade para ler uma corrigida e até uma atualizada.
Então se usa traduções dinâmicas como essa, né? Essa mensagem é muito bacana. Tem a Bíblia Viva, tem a nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Todas elas são traduções de equivalência dinâmica que tomam liberdades para que possa passar a mensagem bíblica não tão assim presas ao modo como foi registrado nas línguas originais, tá bom? Vamos ver aqui João 3,16, nessa versão, a mensagem. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Agora, o que eu achei interessante é que essa edição aqui, essa versão, ela coloca uns 2 pontos aqui para mostrar que é um aposto explicativo em língua portuguesa, né? Então, que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, o seu único Filho, pela seguinte razão, 2 pontos. Qual razão é essa? Para que ninguém precise ser condenado. Então, olha que interessante. Aqui se aproxima, de fato, da ideia do que está escrito no Novo Testamento grego. Por que eu falo isso? Porque havia um folclore antigo que falava o seguinte. Lendo o texto de João 3,16, a gente vê aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, esse tal maneira ninguém sabe qual é. Ninguém sabe a dimensão desse tal maneira. Ninguém sabe qual é ninguém sabe qual foi a real dimensão e abrangência desse tal maneira que refletiria o amor de Deus pelo ser humano, pela humanidade. Só que não é isso que o texto diz. O texto de João 3,16 especifica qual a extensão e a amplitude dessa tal maneira. É porque o modo como foi traduzido por Almeida confunde um pouco o leitor atual, traz um pouco de confusão. O que as versões em linguagem mais dinâmica, né, no caso essa aqui tem o Jerry Peterson, ela vai trazer um primor maior na compreensão. E de fato, como é que o Novo Testamento grego diz? O modo como Deus amou o mundo é este. Aí no texto grego tem uma vírgula que equivale a nossos 2 pontos. Qual é o modo como ele amou o mundo? Enviando Jesus para que em Cristo, quem crê nele não pereça. Entende? É desse modo que está no Novo Testamento grego. Então, nós não estamos no escuro para entender qual a abrangência do amor de Deus pela humanidade. Não estamos no escuro. Nós vimos isso. Como pelo fato dele ter enviado Jesus para salvar cada um de nós, né? Vou ver aqui, tem mais gente entrando, bastante gente entrando agora. Temos aqui Cirlane, Cadu, Vanessa Rovena, Edna Luz, Joel Moura, Alex Ornelas Borges, Vitor Lins, Alex Jeremias do Couto, aqui estou, aleluia, grande pastor Jeremias, um grande prazer ter você de novo na minha live. Janilson Rosemar Luna também está aqui presente. A Igreja Congregacional de Engenho do Roçado, um grande abraço aos irmãos da Igreja Congregacional de Engenho do Roçado, né? Bom, continuando aqui então, nós temos uma outra versão aqui nesse programa, nesse software, que é essa aqui, não contém os versículos especificados, porque é a Nova Bíblia Viva, ela só tem nessa versão aqui o Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Então, não vou sair de João 3,16 não, porque eu quero continuar o nosso tour, né, nas versões dessa passagem. Aqui é a Net Bible. É uma versão em língua inglesa. Né? Então, você tem aqui, ó, olha que interessante, ó, novamente, ó. For this is the way God loved the world, e 2 pontos aqui, ó, 2 pontos, tá vendo? Também trazendo essa ideia de um aposto explicativo também em língua portuguesa, porque essa Net Bible, ela é bastante literal com respeito à tradução, né, para o inglês, tá? Essa aqui é o Novo Testamento de Fridolin Jensen. Ele foi todo traduzido na segunda pessoa formal transliterada, apenas com o Novo Testamento também, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está bem parecido, está bem tranquilo com respeito às nossas versões. Deixa eu só ver se essa aqui, que é uma atualização, está tudo igual também, né? Está tudo igual, não mudou nada não. Pelo menos tem esse versículo, né? O Novo Testamento hebraico, olha que interessante, ele já traduz respeitando a cultura hebraica, os nomes, né? E a própria cultura judaica também. Então, porque Elohim, olha só, ele usa o nome Elohim. Ele, em vez de colocar Deus, né, que é o nome genérico de Deus, de Yahweh, né, no caso de Jeová, ele usa Elohim, que é também o nome genérico em hebraico para Deus. Até homens são chamados de Elohim, anjos são chamados de Elohim no Antigo Testamento, porque aqui é uma questão cultural, tá? Não quer dizer que homens sejam deuses, é claro, e nem que anjos são deuses também, não é isso. É apenas uma questão linguística que envolve o hebraico, tá? Quando ele quer dizer que um ser humano é especial, ele é alguém rico, é um soberano, eles chamavam, era um costume chamar também de Elohim, tá? Assim como Deus também, Yahweh, era chamado de Elohim. Aliás, esse é o primeiro nome de Deus em hebraico revelado na Bíblia, porque, como nós vimos, Gênesis 1, em hebraico diz assim, Bereshit bara Elohim, né? Et hashama et haaretz. Então a gente percebe ali que Elohim, ele é o primeiro nome revelado de Deus, mas é um nome genérico na língua hebraica. Se você quiser aprofundamento sobre os nomes de Deus em hebraico, no meu canal do YouTube, tem uma série de estudos que eu fiz sobre os nomes de Deus. Procura lá, tá ok? Então, olha como está, então, no Novo Testamento hebraico. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os homens que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Né? Aqui a nossa nova tradução da linguagem de hoje, que eu fiz referência, que é uma tradução dinâmica muito próxima de uma paráfrase, né? A nova tradução da linguagem de hoje, ela foi produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil para atuar na evangelização, para ajudar a evangelizar. Ou seja, para que ninguém que não tinha acesso à Bíblia até então, porque está recebendo o Evangelho pela primeira vez, consiga de verdade compreender o que o texto diz, sem complicar muito com uma linguagem arcaica, com termos que as pessoas em geral não estão familiarizadas, né? Mas para quem quer estudar a Bíblia a sério, essa Bíblia da nova tradução da linguagem de hoje, ela serve apenas para comparar a versão, né? Mas ela não pode servir como a sua Bíblia de cabeceira, a sua Bíblia principal, porque aí é você querer retroceder, né? Você não querer avançar no seu conhecimento bíblico. Então, como está João 3,16 aqui na nova tradução da linguagem de hoje? Porque Deus amou o mundo olha só, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Observe, né? Ele faz escolhas de palavras mais simples, mais corriqueiras, mas ao mesmo tempo ele simplifica demais. Às vezes ele até foge da real ideia do original, tá bom? Mas para quem está tendo o primeiro contato com a palavra, é uma Bíblia que serve bastante, tá? NVI, nova versão internacional, ela é uma tradução também de equivalência dinâmica, tem certas liberdades que ela toma na tradução, mas as liberdades são um pouco menos grosseiras ou invasivas do que... grosseira é uma palavra complicada, né? Grosseira é uma palavra grosseira. Ela não toma as liberdades assim com muito avanço, né? Como na nova tradução da linguagem de hoje. Ela fica entre o meio termo, entre a revista atualizada e essa da linguagem de hoje. Portanto, eu gosto da versão, da nova versão internacional. Tanto gosto também porque aquele que encabeçou a equipe dessa tradução foi o Dr. Luiz Saião.
muito conhecido aqui no Brasil, uma referência em cultura hebraica. Ele, por exemplo, tem livre acesso, até onde eu sei, ele tem livre acesso a Israel e ele tem assento, inclusive, nas reuniões entre hebraístas, né, de todo o mundo. Tá? Então, o Dr. Luiz Saião, se eu não estou enganado, ele tem acesso a isso tudo e ele é realmente uma referência grande em cultura hebraica e em língua hebraica também aqui no Brasil. Tá? E como a NVI, então, traduziu em João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Percebe que é a mesma ideia, com palavras um pouco mais fáceis de se entender, mas ele manteve aqui, ó, o verbo perecer, né? Que é um verbo bastante arcaico também, né? Quase não se fala perecer hoje. Só na igreja mesmo que a gente fala esse verbo, né? NVT também é uma tradução de equivalência dinâmica, muito próximo também de uma paráfrase, e é muito perfeita, é lançado pela Mundo Cristão, é um lançamento recente. Ele diz aqui, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo a NVT, que é a nova versão transformadora, também permaneceu aqui com o verbo perecer, né? Que é um dado bastante interessante, porque a NVT também se preocupa em trazer um texto com uma linguagem muito mais atual, né? Essa aqui é a tradução O Livro, em português comum. Né? Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não se perca espiritualmente. Olha que interessante, né? Não é morrer, mas não se perder espiritualmente. Mas tem o que? A vida eterna. Não é? É interessante que ele traz aqui uma ideia nessa versão de que não é apenas a morte física, mas também principalmente aqui a morte espiritual, né? O que aqui está vendo, aqui já há controvérsia, né? Porque no texto grego é a morte mesmo, né? A morte física que se refere. Mas aqui isso aqui já é uma interpretação. Esse espiritualmente aqui, esse que não se perca espiritualmente, já é uma interpretação e não propriamente uma tradução, tá? Paste, aqui se chama edição pastoral, é uma Bíblia católica, que eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto eu prefiro a Bíblia de Jerusalém, das católicas, né, a Bíblia de Jerusalém, a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, e também a Bíblia do Peregrino, que eu gosto bastante, e falei dessas três edições, dessas três versões, na minha live anterior, tá? Você pode tentar recuperar lá. Então, essa edição pastoral é uma edição católica. Ela é uma tradução que se aproxima um pouco da TEB, né, que é a tradução ecumênica da Bíblia. Diz aqui, ó, pois Deus amou de tal forma ao mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele acredita, ele, em vez de usar crer, ele usou acreditar, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso aqui não tem o Novo Testamento, pelo menos esses versículos. Aqui é a versão Peshitta, que eu mostrei para vocês no começo dessa live, né? A versão Peshitta é em português. Porque Elohim amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos os homens que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Bacana, né? Essa aqui é a Reina Valera em português. A Reina Valera é a principal versão em espanhol. E fizeram aqui uma versão em português baseada na Reina Valera. A Reina Valera lá para a Espanha é como a nossa revista aí atualizada, né? Ela é a versão clássica de lá. Então, uma tradução em português da Reina Valera é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem tranquilo aqui, é bem parecida, né, com as nossas edições. Tradução brasileira, na edição de 2010. Qual é essa tradução brasileira? Para que os irmãos tenham uma ideia, ela foi lançada na época ela tentou ser lançada, na verdade,
na época da Primeira Guerra Mundial. Mas, por causa da guerra, foi adiado o lançamento dessa tradução brasileira. E então, para vocês terem uma ideia, o nosso conhecidíssimo da nossa história, o Rui Barbosa, ele participou, ajudou, pelo menos, ele não traduziu, mas ele ajudou na tradução de partes da tradução brasileira, tá? Só para vocês terem uma ideia. Essa Bíblia, portanto, conseguiu ser lançada só em 1917. E então, em 2010, foi feita uma nova edição, atualizando a linguagem, a forma, né, de se escrever para o nosso vernáculo. Para o nosso vernáculo, não, para o modo como falamos, né, em português hoje. Então, olha só, João 3,16, pois assim amou Deus ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que aqui desapareceu de tal maneira, né? Que é justamente para não criar aquela confusão que eu já expliquei para você aqui. Agora chegamos aqui na pior versão da Bíblia, na minha opinião, é a pior versão da Bíblia que existe no mercado. Eu tenho até essa versão aqui, mas para estudo, para comparação, essa aqui é a TNM. É a tradução do Novo Mundo, feita pelas Testemunhas de Jeová. É uma tradução tendenciosa. Qual é o princípio de tradução aqui? Eles criam uma doutrina e, por causa dessa doutrina, eles vão mexer no texto, vão alterar o texto para poder se ajustar a uma doutrina que eles criaram antecipadamente. Então, é uma versão que eu recomendo apenas para quem já está acostumado com a Bíblia, quem já faz um estudo mais profundo e consegue perceber as nuances que o texto da tradução do Novo Mundo traz, tá? Mas é bastante complicado. Eu não recomendo para qualquer leitor a tradução do Novo Mundo, não. Porque o Altíssimo amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Interessante que aqui traz Altíssimo. Deixa eu ver aqui na outra versão. Aqui já trouxe Deus, né, na própria TNM também. Uma edição mais atualizada, talvez, né? Mas, em geral, provavelmente nessa edição nova, que eles lançaram com a capa cinza, já deve estar Jeová aqui, né? Porque eles colocam Jeová em tudo. Mas, enfim. Essa aqui é uma edição em grego do Textus Receptus, a edição de Stephanus, né, do grego, com os acentos, enfim, né, trabalha com Scrivener, as variantes de Scrivener, especialmente o texto com o aparato crítico de Stephanus, né. É o texto grego com aqui a codificação de Strong, e aqui do lado você vê também a classificação gramatical da palavra. É bem interessante porque aqui é o caminho inverso do que nós vimos nessa Bíblia aqui, ó, na Almeida Revista Atualizada. Porque na Almeida Revista Atualizada com Strong, você parte da tradução em português e você alcança aqui o texto em grego. Aqui é diferente, aqui você parte do grego e chega no português. É para auxiliar da versão, tá bom? Versão fácil de ler, é uma outra versão, uma tradução bastante dinâmica, né? É uma versão que não está preocupada assim tanto com como está no original, né? Aliás, deixa eu voltar aqui no texto em grego, né? Para ler para você, né? Para vocês escutarem um pouquinho de grego. Rutogar, egapesen, ho theos, tu cosmo, hoste tu uium, autu ton monogene, edoken ina, paz, ho pisteuo, eis autu me apoletai, al eke zoen aionion, né? Isso aqui é o João 3,16 lido em grego, na sua língua original. A versão fácil de ler, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Né? Bíblia Viva, é uma outra versão também de equivalência dinâmica, acompanha bastante perto
a nova tradução da linguagem de hoje. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Manteve também o verbo perecer. Outra Bíblia Viva, é o mesmo texto. Essa aqui é a versão, Palavra Viva, apenas com o Novo Testamento. Né? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho da mesma essência. Olha que interessante. Ele traduz aqui essa ideia de o Filho único, que é o seu único Filho, da mesma essência. O que é um reforço tremendo, porque é realmente essa ideia que aparece na língua grega. E é um reforço tremendo para quem quer defender a doutrina da triunidade e a divindade de Cristo. Porque está de acordo com o original grego, traduz a ideia reforçando aqui a doutrina da triunidade. Olha que interessante, né? Pena que essa versão Palavra Viva ela não é tão conhecida assim, né? Mas como a gente está percebendo aqui, é uma tradução também de equivalência dinâmica. Ou seja, ela toma a liberdade de traduzir a ideia do que está no original e não ficar preso ao que está literalmente escrito ali, né? Então, ele tem o seu único Filho da mesma essência, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem interessante como está aqui. E esse aqui, essa WLC, é o texto hebraico, não vai aparecer aqui porque é o Novo Testamento. Então eu preciso ir lá vou voltar lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como estávamos no começo, e eu vi para vocês aqui, né? Bereshit, bara Elohim, et ha-shamayim, et ha-aretz. Você tem então aqui o texto, no original hebraico no caso, né? Tem mais outras versões. Você pode usar aqui um botão interessante, ó, em que você pode fazer comparação de versões. Olha só, eu já deixei aqui todas essas versões, elas foram incluídas por mim, tá? Para você colocar o texto em rolagem simultânea e as versões que eu escolhi aqui, ó, ACF, realmente a corrigida fiel, a revista atualizada, corrigida de 69, LTT, NVI e NVT. Eu quis colocar essas versões aqui, você pode acrescentar mais. E você vai lendo aqui, ó, na barra de rolagem, ela vai rodando junto. E você consegue fazer a comparação de versões. Facilita bastante o trabalho de quem quer fazer essa comparação. Aqui você tem uma versão alternativa, né, para você também fazer a leitura comparativa, né, bem interessante. E aqui você faz as buscas. Você deixa a versão que você usa como a versão principal selecionada, e aqui você digita a palavra-chave para poder fazer pesquisa. Então, deixa eu aumentar aqui para você enxergar melhor como é que ele faz a pesquisa, né? Aqui, tá vendo? Ele abre a janela, você simplesmente vai digitar aqui a palavra com a versão aqui selecionada, a versão principal, ou que é a versão que você quer fazer busca, né? Então você coloca amor, né? É porque está dando um bugzinho aqui. É Bíblia atual, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Amor. A palavra amor. Faço a busca. Ele vai buscar na Almeida Corrigida Fiel. Já fez a busca lá, todas as passagens. Ele fala aqui o número de ocorrência e a porcentagem dessa palavra amor na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. No caso aqui, em Gênesis, ela aparece em 7%, tá? É bem interessante isso aqui. É quando você clica aqui na janelinha, aqui, ó, você clica aqui, ela abre as versões aqui, mas vai aparecer amor, né, também, como amorreu e palavras também. Para você poder selecionar só amor, você vem aqui, ó, coloca entre aspas, faz outra busca. Se bem que buscou parecido, né? Aqui buscou parecido, exato. Mesmo colocando assim de modo isolado. Então você vai vendo aqui, ó. Às vezes é que aparece a palavra amor.
e ele destaca em amarelo, com essas listas aqui embaixo, né, com esse sublinhado aqui em vermelho, para ficar bastante visível para você, né? E você vai então navegando em todas as passagens. Eu vou procurar uma palavra aqui que não tenha essa equivalência com a morreu, né? Porque aí complica, né? Vou botar aqui fé. Enter. Já buscou, se bem que fé também pode ter alguma outra palavra parecida, mas vamos ver aqui. Ah, fez, tá vendo? Também aparecem palavras parecidas, ó. Fez, aparece muito fez. Frutífera, então, enfim. Mas você pode colocar aqui também uma palavra como grande. Grande não vai ter equivalência, acredito eu, né? Olha lá, 36. Olha lá, grandes, tá vendo? Grandes luminares, grandes baleias. Olha lá, grandemente, que aí já é um advérbio aqui, né? Então você consegue fazer a pesquisa, você escolhe a versão que você quiser. E na versão que tiver selecionada, você faz a pesquisa aqui nessa grade, tá? Nessa grade de pesquisa, e você tem acesso imediato aqui, né? E também aparece ao mesmo tempo aqui, porque eu fiz essa seleção, ok? Tem mais recursos esse programa, mas pelo avançar da hora, já são 11 horas da noite, né? E 11 minutos, eu vou já estar encerrando a nossa live, tá? Mas para você conhecer, isso é para você conhecer o software The Word. Eu vou colocar de novo aqui na tela, onde tem aqui no comentário, tem aqui o link para você baixar o programa The Word. Caso você tenha interesse, se você gosta de estudar a Bíblia com profundidade, esse é um software gratuito, ele tem vantagens e desvantagens, claro, por ser gratuito, mas tem mais recursos do que eu consegui mostrar para vocês aqui, tá? Bom, espero que você tenha gostado da live, muito obrigado pela sua atenção e pela sua fidelidade, estar comigo aqui até essa hora. Estou vendo aqui a Vadina Bignol, minha mãe, né? Oi, querida, minha mãezinha querida, boa noite, Deus te abençoe. Vou dar aqui um aceno para a senhora. Flamira Ambrósio também, grande abraço, meu irmão, Deus te abençoe. Letícia Melo, grande abraço também, Letícia, Deus abençoe você. Bom, já vou encerrar a live, já está bem tarde, então um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção, e essa live permanecerá aqui no Facebook. Basta então você buscá-la e acessar quando quiser, tá bom? Um grande abraço, Deus nos abençoe, bom descanso a todos nós. Paz e bênçãos, né? Ou para terminar com uma saudação em hebraico, Shalom Uvrahut. Paz e bênçãos a todos nós.